Essa é a nossa terceira parte da função PROC-X e hoje a gente vai entender os últimos argumentos que essa função pede. Bora lá? Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Maurício da Ultimate Treinamentos e hoje a gente vai conhecer então esses últimos argumentos e mostrar o porquê que a gente vai usar essa função até mesmo no lugar do PROC-X. A gente já teve um vídeo explicando a diferença do PROC-V e do PROC-X, vai estar aqui no card e também na descrição, caso você não consiga clicar. E hoje a gente vai dar andamento a tudo isso para finalizar. E aí, caso surja alguma outra coisa, um recurso novo, alguma ideia nova, a gente também coloca no vídeo. Mas, a grosso modo, o PROC-V procura no começo e retorna alguma coisa para o final da tabela, e o PROC-X consegue mudar isso. Ele busca do final e consegue retornar algo do começo. Vê lá no vídeo explicando direitinho como funciona. Só que não para por aí. O PROC-V tem algumas limitações, e essas limitações elas conseguem ser passadas pelo PROC-X. Então, só um exemplo, o PROC-V, quando ele faz uma busca aproximada, ele sempre vai buscar a informação do menor valor que estiver acima. Se a gente quiser mudar isso e buscar para baixo, para a próxima faixa de valor, para a próxima porcentagem, a gente consegue fazer isso com o PROC-X. E aí a gente consegue ter a função se erro dentro do PROC-X, enfim. O leque é enorme. Vamos agora no nosso arquivo ver como funciona. Vou mostrar dois exemplos para vocês. Olha só que interessante. A gente já tem essa planilha aqui montada com toda a média, a nota, a maior nota. Então se eu busco a nota que está nas colunas da direita e depois eu quero retornar o aluno que está na coluna da esquerda, eu só consigo fazer isso com o PROC-X. Então a gente vai começar a fazer a maior média. Vai ser igual, maior. Qual é a matriz que eu vou usar? Bom, se eu quero a maior média, eu seleciono a coluna da média. Ponto e vírgula, K, que é a posição que eu quero primeira posição para pegar o maior de todos, aperto 1 e fecho parênteses. Com isso, eu descobri que a maior nota é 9,25. Mas quem é esse aluno? O PROC-V não retorna, o PROC-X faz isso pra gente. E a gente pode fazer um PROC-X super simples, com igual, PROC-X. Nessa hora a gente vai lá, pesquisa qual o valor? A nota, 9,25, ponto e vírgula. Em qual matriz, em qual coluna está essa informação? Na coluna F, de média, clico nela, ponto e vírgula novamente para pular para o próximo argumento. O que eu quero retornar é o nome do aluno. Eu poderia parar por aqui a função. Não tem nenhum problema, se eu fechar, ó, olha o que vai acontecer. Eu tenho a Luciana, que é a pessoa referente a essa nota 9,25, como a gente pode ver aqui nessa linha. Só que a função PROC-X ela continua com alguns itens. E eles vão ser úteis daqui para frente. Então vamos começar logo nessa função para entender. Deixa eu apagar esse parênteses final. Quando eu aperto ponto e vírgula, se não for encontrado esse valor, normalmente quando a gente faz função se, e a gente tem vídeo aqui no canal, a gente coloca também uma função se erro, que a gente também tem vídeo no canal, mas a gente tem vídeo de um monte de coisa, Maurício? Tem. Então a gente liga se erro com a função se. Dá para fazer se erro com o PROC-V também. Caso não encontre nada, a gente colocaria na função se erro. Só que a gente já tem isso dentro do PROC-X. Então a gente vai lá e coloca uma informação, por exemplo, nota não cadastrada. Caso a pessoa coloque um valor na mão. E aí pronto. Coloquei a função se erro, o erro que pode acontecer, a gente vai colocar no se não encontrado. Ponto e vírgula. Qual o modo de correspondência? É aí que é uma novidade. A gente tem o modo exato, é o 0, e o modo -1, que ele vai buscar esse valor ou um menor valor acima, que é o que está acostumado a usar no PROC-V. Só que a gente tem esse outro modo, que é o próximo item maior, a gente consegue fazer essa mudança. Por enquanto, a gente quer a nota exata, porque é a média do aluno. Então, a gente continua colocando 0. Mas guarda essas duas informações que nós vamos usar na próxima planilha. 2 cliques nesse valor, ou apertar 0, e ponto e vírgula. E agora também tem uma mudança. Em vez de procurar de cima para baixo, a gente pode procurar
do último para o primeiro. E também por ordem de classificação crescente ou decrescente, mesmo que a planilha não esteja cadastrada. Maurício, eu posso buscar de baixo para cima? Pode. E a gente vai ver isso depois numa outra fórmula nessa mesma planilha. A gente quer normal, do primeiro até o último, fecha parênteses e dá Enter. A gente vai ter que a Luciana, como foi visto na mão, a gente poderia fazer a menor média, é a mesma coisa, mas vamos pular para maior nota do terceiro bimestre, porque nesse terceiro bimestre a gente tem duas notas iguais, a gente tem dois valores com o número 10, e aí como que vai funcionar? A gente pode buscar de cima para o último, então do primeiro até o último, de cima para baixo, e aí a gente vai encontrar, por exemplo, a Joyce, ou se for de baixo para cima, a gente vai encontrar a Marina. E aí vai depender da sua necessidade. Se às vezes está fazendo um monte de entrada e saída de valor e tem que achar de baixo para cima, o ProcX faz isso. Como que a gente coloca? Maior nota do terceiro bimestre. A gente começa com igual, maior, abre parênteses. Qual é a matriz? Bom, é a nota do terceiro bimestre. Ponto e vírgula. Se eu quero a maior nota do terceiro bimestre, eu coloco 1. Então vai ser a maior nota da coluna que a gente selecionou. Fecha parênteses e dá Enter. A nota é 10, como a gente já viu no olho, mas imagina numa tabela muito grande. Ótimo. Quem é? Se a gente for de cima para baixo, vai ser uma pessoa. Se for de baixo para cima, vai ser outra. E aí depende do que você vai querer usar. Vamos usar de baixo para cima para ver como funciona. Igual, ProcX. Qual é a pesquisa valor? É a nota que a gente tem. Ponto e vírgula. Aonde que eu vou buscar essa nota? Na coluna do terceiro bimestre, coluna D. Ponto e vírgula. Quero retornar o quê? Qual é a matriz de retorno? É a coluna A, onde tem o nome do aluno. Até aí continua normal o ProcX, igual a gente fez anteriormente. Ponto e vírgula. Se não encontrado, esse argumento ele não é obrigatório. Eu posso pular. Ah, Maurício, eu não quero que apareça nada, eu quero que apareça o erro mesmo, para eu mostrar e ver que esse erro tem alguma coisa para mexer nele. Tá bom, a gente pode também apertar ponto e vírgula sem colocar ele e ir direto para o próximo, que é sim a busca exata do maior para o menor, e a gente consegue pular também esse item, porque eu não quero fazer essa busca, eu quero que ele pule, posso. Ele vai fazer a busca exata, caso a gente pule esse argumento, o exato que é o padrão, ponto e vírgula. E agora sim a gente pode entrar no nosso outro argumento, que é pesquisar do último ao primeiro, ou dá 2 cliques nesse item, ou coloca -1. Vou dar 2 cliques, ó, e ele aparece essa função pra gente. Então olha que coisa nova para algumas pessoas que estão mexendo agora no Excel. A gente tem um monte de ponto e vírgula, quer dizer que a gente passou por esses argumentos e como eles são opcionais, a gente não precisa colocar. Chegou no último que era necessário, a gente foi lá e colocou. Prontinho, fecha parênteses, dá um Enter e olha o resultado. É a Marina, que é a pessoa de baixo. Se a gente mudar aquele -1 para 1, vai trocar a pessoa. Vou tirar aqui -1, vai trocar a pessoa para Joyce, e aí depende da sua necessidade. No primeiro caso, a nota da Luciana, se a gente não tinha aquela informação, eu vou colocar aqui, por exemplo, a nota para ela na mão, nota 10, por exemplo. Ó. E aqui na nota que estava antigamente, eu vou colocar 9,25. Ele não tem mais essa nota 9,25, então ele coloca nota não cadastrada. E a mesma coisa com a maior nota do terceiro bimestre. Se eu coloco na mão a nota 10, mas eu coloco a nota pros alunos como nota 9 e depois nota 9 novamente, eu não tenho mais a nota 10. O valor procurado não existe mais no intervalo. O que vai acontecer? Vai dar erro de ND, porque a gente não colocou nenhuma informação no se erro. Então começa a utilizar conforme a sua necessidade. Então o ProcX faz isso, se erro, de trás para frente para trás, de baixo para cima e para o outro. E agora um outro exemplo. A gente tem aqui na nossa próxima planilha essa estrutura de vendas. Tem uma venda da cliente Andréia, por exemplo, no valor de R$ 1.100. Até aí tudo bem. Se a gente tem uma tabela com
uma estrutura de desconto, como essa faixa de desconto que a gente tem aqui, se a gente procura fazer com PROC-V, a gente vai encontrar esse valor de 1.100 aqui nesse meio, entre 500 e 1.400, e ele vai retornar o menor valor que está acima nessa faixa. Só que o PROC-X consegue mudar isso, ele consegue encontrar o maior valor, caso a sua tabela trabalhe com essa estrutura. Então como que a gente vai fazer? Em vez de usar um PROC-V, que daria para usar, vamos começar com igual PROC-X. Qual é a pesquisa valor? A gente procura aqui o valor da venda. Ponto e vírgula. Aonde que eu vou buscar isso? Na coluna K. Clica nela, ponto e vírgula. O que eu quero retornar é a porcentagem de desconto. Clico na letra L, ponto e vírgula, agora para a gente ir para o nosso próximo argumento. Agora, se não for encontrado, eu não quero nem o erro do Excel, aquele hashtag ND, e nem zero, caso a gente coloque um valor numérico. Eu quero que apareça traço. Então a gente coloca o traço entre aspas. Aspas, traço, aspas. E aí, ponto e vírgula. E agora que vai mudar. Ao invés da correspondência ser o valor menor, como é o PROC-V, a gente vai colocar o maior valor e olha o que vai acontecer na nossa função. Dá 2 cliques aqui na correspondência exata ou próximo item maior e ponto e vírgula. Se eu quiser buscar do primeiro para o último, do último para o primeiro, eu não preciso usar nessa função, porque eu só tenho um valor para procurar. Então, nesse caso, eu nem preciso colocar o ponto e vírgula, eu posso já fechar parênteses e dar Enter. Olha que interessante, o 1.000 ele ia retornar os 5%, ele vai ter que retornar agora o 10%. E a gente consegue fazer essa faixa de imposto, de desconto, de qualquer valor, utilizando esse argumento dentro do PROC-X. É só dar Enter e ele retornou 0,1, que basta eu colocar em porcentagem que ele mostra isso pra gente. Olha como vai ficar no PROC-V, que a gente não tem como mudar. Vou fazer embaixo aqui, um igual PROC-V. Qual o valor procurado? É o 1.100. Ponto e vírgula, a matriz tabela, letra K e L, ponto e vírgula. Qual coluna eu quero retornar? Coluna 2, é onde está o desconto. Ponto e vírgula. Exato ou aproximado? Bom, eu não tenho 1.100 na tabela. O que eu tenho que fazer? Correspondência aproximada. 2 cliques, vai ficar verdadeiro. Ou 1 para essa busca ser aproximada. Mas obrigatoriamente ele vai cadastrar a informação dos 5%. Porque ele vai sempre pegar o menor valor acima. Quando a gente dá Enter, ele mostrou 0,05, se colocar em porcentagem, 5%. Então comecem a perceber que o PROC-X ele não busca só na ordem inversa, do final para o começo, mas ele também consegue brincar dessa busca, ser de baixo para cima ou de cima para baixo, e as faixas também, no menor valor ou no maior valor. Olha quanta coisa tem para fazer com o PROC-X. Treinem isso na planilha de vocês. Comece a usar o PROC-X no lugar do PROC-V, porque ele é muito mais poderoso e consegue abrir o leque com muito mais possibilidades para você dar um show de Excel no seu dia a dia de trabalho. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo, isso ajuda muito o canal. Se você não é inscrito, clica em inscreva-se, clica no sininho para receber sempre as notificações dos vídeos que tem terças e quintas às 18 horas aqui no YouTube e semanalmente muito conteúdo legal lá no nosso Instagram, @sigaaltm. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa, comenta aqui que a gente responde o mais rápido possível e eu espero você no próximo vídeo, beleza? Valeu pessoal, tamo junto, tchau, tchau!